E aí, pessoal, bem-vindos ao Ribeirão Podcast. Você que está aqui pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. A ideia é a gente trazer conteúdo de negócios de uma maneira leve, mas mesmo assim você aprendendo, ouvindo. Então, você que quer correr, ir na academia, lavar a louça, ouça a gente que com certeza você vai aprender alguma coisa. Hoje é um programa muito especial. Estou aqui do lado da minha co-host, a Larissa. Primeira vez que ela está nas câmeras, estava super nervosa, porque ela é super fã da nossa convidada aqui. Vou já revelar isso. A nossa convidada hoje ela é muito especial, chama Gabriela Afonso. Ela é uma psicóloga que passou por várias etapas da carreira e a gente vai falar da carreira de psicólogo. Gabi, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes? Claro, primeiro quero agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto tanto, que envolve o empreendedorismo dentro da área, né, da psicologia e tudo mais. Então é um prazer. Eu formei aqui em Ribeirão, na USP de Ribeirão Preto, fiz psicologia, fiz mestrado aqui também e já atuo na clínica desde 2014. E desde lá, né, tive essa trajetória, então, que envolve a clínica, depois cursos, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Ô Lari, aproveita para se apresentar também para o pessoal. Claro, também é um prazer enorme estar aqui, né? Eu acompanho o podcast desde o primeiro episódio e mal podia ver a hora de estar aqui também conversando, né? Então, obrigada mais uma vez. Também é um prazer estar aqui com a Gabi, né? Que é uma pessoa muito especial, que a gente já acompanha a profissão também há muito tempo. E assim, só para ficar registrado que eu tive que brigar com meu marido para estar aqui, porque ele um dia chamou uma psicóloga e eu falei, como assim, Gabriel? Você vai chamar uma psicóloga e não vai me chamar também? E aí deu certo, a gente está aqui e é um prazer mesmo. Boa, você estava aguardando para esse episódio especial aqui. Maravilha. E a Lari é psicóloga também, né, Lari? Isso, eu sou isso? psicóloga, eu formei na Universidade de Brasília, eu também tenho mestrado aqui pela USP de Ribeirão Preto. E atuo na clínica desde 2015, que foi quando a gente mudou para Ribeirão Preto. E eu trabalho principalmente com demandas de ansiedade e depressão. E a gente trabalha como autônomos, né, Gabi? Nós dois. Então, empreendedorismo acaba que está no nosso sangue, no nosso dia a dia, nas nossas conversas o tempo inteiro. Boa. Pro episódio de hoje, o que a gente pensou para trazer para vocês é uma coisa muito comum em várias profissões, mas hoje a gente vai focar na psicologia, que é, quando a gente está na faculdade, a gente não é preparado para ser empreendedor. Então, nenhum curso, assim, especificamente médico, áreas de saúde, e mesmo o meu curso que eu fiz economia, a gente não é preparado para ser empreendedor, a gente é mais preparado para a área acadêmica, assim, para a parte teórica. E aí, quando a gente vai ver na prática, um psicólogo na prática, ele é muito mais empreendedor do que psicólogo, como ele vai crescendo dentro da carreira, assim. Então, ele começa... Vou pegar um exemplo de um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha acha que quando ele monta um restaurante, ele vai cozinhar e, na verdade, o que ele menos faz é cozinhar. Ele faz muito mais administração. Um psicólogo, quando ele sai, ele vai atuar na clínica, então ele tem várias outras demandas como empreendedor. Mas eu queria focar num passinho antes. Durante a faculdade, Gabi, que você acha que o psicólogo deveria fazer? Que linha escolher? Tem alguma coisa da linha a ver com o que ele vai trabalhar depois? Qualquer linha dá para trabalhar de qualquer forma? Só para quem está ouvindo aqui. Boa. Bom, Lari, aí você me ajuda, porque aí a gente vai entrar num terreno, pelo menos no Brasil, eu diria um pouco polêmico, né? Exatamente. Para falar da linha... Talvez sejamos canceladas. Porque isso ainda a gente vê, né? Eu que trabalho com Instagram, recebo muitas pessoas perguntando e tudo mais. Isso é uma dúvida até do estudante, assim, não existe essa clareza sobre qual linha escolher. Então, essa é a pergunta que se faz durante a faculdade. Isso pensando especificamente na carreira clínica, né? Que a maioria dos psicólogos, quando se formam, estão pensando nessa área. Então, existe essa ideia muito romântica, né? Eu percebo, Exatamente. de escolher uma linha que você se identifique. Eu ouvi muito isso durante a faculdade, você ouviu também? Com certeza. Mas tinha na faculdade, tipo, você tem que escolher uma linha, eles te ajudavam a escolher ou nem se falava sobre isso? Se fala, né? Porque, assim, ao longo do curso, você vai ser apresentado a algumas linhas teóricas. Ok. Então, e a faculdade, ela também vai ter um enfoque. Então, a minha faculdade, por exemplo, ela foi um enfoque bem psicanalítico, né? Então, tive várias disciplinas de Freud, psicanálise, né? Lacan, Jung, várias coisas assim. O que é uma curiosidade, que em algumas faculdades do exterior, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, essas linhas psicanalíticas, né, elas já estão na grade como história da psicologia, não mais como uma linha prática. Porque hoje o que se pratica
já muito alinhado com, né, a Associação Americana de Psicologia e tudo mais, é a psicologia baseada em evidências, seguindo a mesma lógica da medicina baseada em evidências. Perfeito. E aí é outro paradigma, né? Então, mas durante a faculdade, existe esse... Eu acho que é tudo bem lento para mudar, né? Então, existe, assim, as cadeiras da faculdade que já são, né, dessas linhas, os professores, os doutores. E não tem um diálogo aberto na faculdade disso, né? Essa Não. linha, a evidência científica é mais para essa linha Não. específica? Isso não. Né? Então, isso já não se fala disso, entende? Ali, Entendi. a ser apresentado a linha teórica. O autor, como é, como não é, os estágios. Então, primeiro ponto, né? Vai depender muito do que a grade da faculdade oferece. Qual é o enfoque que ela tem. Por exemplo, a minha tinha uma disciplina de TCC optativa. Isso é muito louco. Porque se você pensar... psicanálise tinha obrigatória. Muitas. Que é o maior caramba, enfoque do curso. Entendi. Só que às vezes também não é uma matéria de psicanálise. Às vezes tem, assim, teorias da personalidade. Isso. E aí, quando você vai ver, é focada na psicanálise. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, já é outro viés, né? Exatamente. Vai apresentar teorias da personalidade, só que com um enfoque específico, sendo que tem outros. Perfeito. E aí, isso que eu estava falando da TCC, né? Se a gente for pensar, eu tive comportamental, o que foi ótimo, né? Isso. Como grade também da curso. Da grade, assim. da faculdade. Mas a TCC, por exemplo, que hoje é a linha que tem o maior número de evidências para diversos tratamentos, era uma optativa. Entendi. Então, se você pensar, né? Como que esse profissional está sendo preparado ou exposto a linhas que são mais comprovadas, né? Não tem esse... Realmente, não, é o que você falou. Não tem essa conversa sobre como é que vai ser a prática nesse sentido Sim, depois. eu acho que aí já entra o empreendedorismo, porque, na verdade, a linha teórica é o produto que você vai oferecer, vamos Exato. colocar assim. E as pessoas, elas não têm esse pensamento do tipo, qual produto eu vou oferecer? É muito mais, o que eu gosto mais. Mas, pô, não necessariamente o que você gosta é o que vende. Exato. Então, pô, eu gosto de andar de snow, eu gosto muito mesmo, assim, mas eu não consigo trabalhar disso, então... Não, eu tenho até um post no meu Instagram que eu falei sobre isso uma vez, né? E eu falei, deixa pra escolher namorado com essa lógica, né? Do que você gosta. A linha teórica é o que você falou, aí você já começa a ter uma visão mais empreendedora. E ética, na minha opinião, em relação ao paciente. Porque eu preciso... Peraí, se hoje existe um paradigma... que tudo bem, né? Se a gente for analisar também o pensamento científico, né? A metodologia e tal, ele foi evoluindo. Mas hoje existe um paradigma científico vigente, que tem como analisar. Se a gente pegar lá atrás o que era analisado, como os primeiros estudos que foram feitos sobre psicoterapia, é válido ou não, né? Mas tem diferença para quem faz psicoterapia para quem não faz? Aquele tipo de estudo, né? Era bem pouco robusto, tal. Então, chegava a algumas conclusões que, se a gente for tomar por base como os estudos são feitos hoje, muito mais robusto. Entretanto, né, se a gente for pensar, o que você vai entregar para o paciente hoje? Então, se hoje existem estudos que mostram que para determinadas demandas, como ansiedade, depressão, algumas demandas conhecidas, você consegue dizer, olha, tem um tratamento validado, empiricamente validado, cujo resultado é mais eficaz e tudo mais, por que eu não vou escolher esse para o meu paciente e vou escolher o outro que eu gosto de trabalhar? Não faz sentido, entende? Sim. Exatamente. Então, esse é o ponto. Acho que linka exatamente com esse pensamento, né? Na nossa área, tanto ético, de você pensar no paciente, você entregar o melhor que você pode entregar para ele, e, ao mesmo tempo, empreendedor. Qual é o melhor serviço que eu posso entregar? Exato, boa. Então, esse é o Ô Lari, como foi a sua escolha pela linha? Porque você começou com uma outra linha, né? Exatamente. Eu comecei com uma outra linha e aí fui estudando cada vez mais sobre a psicologia, sobre os tratamentos e também sobre as psicopatologias, como que a gente iria tratá-las. E aí eu resolvi não, né? Eu descobri que a TCC é a que tenha mais evidências científicas. Então, eu não consigo mais voltar a um atendimento que talvez não fosse de melhor qualidade para o meu paciente por causa disso. Então, o que as faculdades esquecem de focar é que não é uma escolha, não é mais para ser uma escolha.
é para ser o que é passado. É a mesma coisa que a gente está no ambiente médico, na faculdade de medicina, Exato. e ser passado algum tipo de tratamento que já é antiquado, que já não tem mais a mesma comprovação científica que tinha antes. E a pessoa fala, mas é que eu gosto tanto desse procedimento, eu vou continuar fazendo ele. Exatamente. Vamos dar sanguessuga, então, né? Ou eu Então, tenho porque eu acho aptidão legal. eu tenho super aptidão, eu estudei anos esse procedimento, vou continuar. Sim. E tem um super moderno com menos risco, com menos tudo, né? Exatamente. Então, a ideia é isso. Porque, inclusive, tanto na faculdade, a gente também não é muito focado em vamos resolver os problemas, vamos tratar as doenças, né? As doenças mentais, que muitas vezes isso não é passado como o melhor caminho. Então, a gente muitas vezes tem muita teoria, às vezes pouca prática, às vezes também não é muito voltado para realmente curar, para melhorar o paciente. Então, às vezes é muito filosófico também, muitas linhas teóricas são bem filosóficas. Então, às vezes você chega na prática, você percebe que não tem... Você não consegue fazer alguma coisa se você não tiver embasado cientificamente. Daí a importância de você também manter esse estudo. E pensando na parte de empreendedor, a gente quer entregar resultado, porque eu quero crescer, eu quero me tornar um profissional melhor. Então, infelizmente, tem essa deficiência nas faculdades, né? E eu acho que é o que você falou, né? Esse é um campo que tem muitas nuances. Então, tem essa questão filosófica e tal. E aí, às vezes, dentro da própria área, se discute esses paradigmas. Então, mas psicopatologia, né? A gente tem discussões sobre psicopatologia. Mas deve diagnosticar ou não? O diagnóstico reduz a pessoa ou não? Então, dentro da área se discute isso, né? Mas esse é o ponto, assim, da gente extrapolar. Existem limitações em qualquer modelo. Sim. E não é que a gente está falando, por exemplo, a psicanálise, né, não serve para nada. Não, além de toda a base, tudo que ela abriu dentro da psicologia, né? Se hoje uma pessoa busca, por exemplo, um atendimento exclusivamente por autoconhecimento, se identifica muito com a linha. Ok, a gente não tem nenhum estudo falando, para autoconhecimento não é bom. Vale. Ou faz né? mal. Ou faz mal. Não, Sim. ok, tem muita validação. Mas a gente está dizendo especificamente para algumas coisas, o profissional poderia ter essa consciência, né? Com certeza. Do que oferecer. Sim, que é o que você citou, de ansiedade e depressão, Sim. tem mais provas. Mas isso é uma crítica até um pouco maior quanto ao sistema de educação, muito nas faculdades públicas, assim, que os três aqui fizeram. É muito mais... Os professores, eles são remunerados pelos que eles produzem de conhecimento e não pelo que eles geram de valor para os alunos. Então, isso já muda tudo. Sim. Então, como eles ganham por artigos científicos e por coisas, eles não estão preocupados se o profissional vai trabalhar depois ou não, enfim. E aí vai da gente... É mais fácil eu criticar o sistema e falar, o sistema está errado, eu fiz uma faculdade ruim, que ela me levou a isso. Mas é muito mais válido e traz muito mais valor você trazer a responsabilidade para você. Dado que o sistema todo é assim, como eu vou pensar, eu que estou ouvindo e estou durante a faculdade, como eu vou pensar no meu futuro? E aí, olhar essas práticas de negócio. E isso é tão válido que mesmo dentro... Eu fiz FEA, né, que é uma faculdade de Economia e Administração. Mesmo dentro de uma faculdade de Economia e Administração, eles não te levam a pensar dessa forma. É muito mais as teorias, assim, enfim, Total. são coisas que eu aprendi depois. Exatamente. Aí agora eu queria dar um passo. O psicólogo escolheu a linha teórica, aí ele vai começar a atender. Eu vejo, acompanhando a Lari, que tem dois modos de começar. O que me parece mais prático eu me filio a um plano de saúde, que ele vai me trazer uma demanda ali específica, então é mais fácil de eu conseguir paciente no começo, quando eu não conheço muita gente. Mas aí tem várias coisas ruins disso, a gente já fala sobre. E a segunda possibilidade eu começo a atender particular desde o início. Então, faço várias coisas para atrair os pacientes. Então, a minha demanda não é garantida, diferente de um plano de saúde. Existe uma terceira linha? E se não existir, qual você vê de vantagem e desvantagem das duas, Gabi? Nossa, olha, eu sou, assim, veementemente contra, né, o começo, por exemplo, por convênio. Para mim, isso é uma realidade... Ela começa por aquilo que você falou inicialmente, né? O profissional não é preparado para se ver no mercado de trabalho. Exatamente. Para se ver como empreendedor. Então, é aquilo assim, ninguém te contou que você vai ter um negócio. Né? Então, a partir do momento, né, que você vira profissional, e você falou uma coisa assim, parece que a gente é muito preparado para seguir a carreira acadêmica. No caso do psicólogo ou médico, é até interessante que não. Ele está sendo preparado tecnicamente para atuar na profissão dele. Uma das opções é seguir carreira acadêmica se quiser, mas ele está sendo preparado para a parte técnica, mas exclusivamente para a parte técnica. Né? Então, assim, ele não sabe que a partir do momento que ele pisar fora da faculdade e ele precisa de pacientes ou clientes, né? Ele é um
gestor do próprio negócio dele, um consultório, seja lá o que for. Entendi. E isso, então ninguém sabe. Você é exclusivamente preparado para ser técnico. Eu sei fazer a parte técnica do meu Entendi. negócio. Eu sei fazer na hora ali. Então, eu sentei na cadeira e vou falar, mas eu não sei nem que eu preciso de uma cadeira. Eu preciso comprar uma cadeira e Isso. alugar um espaço. Isso não é falado. Tanto que, como Entendi. agora eu trabalho com essa área, né? Mentorar psicólogos, o curso de empreendedorismo que eu tenho voltado para isso também, a gente, ao longo de muitos alunos que passaram, as dúvidas são exatamente as mesmas, né? Então, a pessoa sai e ela fala, como conseguir pacientes? Eu devo alugar um lugar? Eu devo começar numa clínica? Eu começo por convênio? É aquilo assim, ele não faz a menor ideia de como eu começo a atuar como profissional nessa área, ou seja, na parte de negócio. Então, é aquilo, eu sei que eu preciso atender uma pessoa, mas que pessoa? Onde ela tá? Como ela vai chegar até mim? Esse Quem o é esse ponto. ser cliente? Quem é esse ser? E aí, por conta disso, a pessoa pensa, bom, No caminho mais se eu fácil, tiver, né? se eu entrar num convênio, pelo menos alguém me manda pacientes e eu começo a aprender. E aí eu começo a Me tocar o meu parece mais negócio. lógico também. Mas Inclusive, foi assim que eu comecei, Jura? porque eu não Muita tinha gente esse só- pois conhecimento. A gente entra na faculdade, realmente, é muito voltado tecnicamente, a gente tem um conhecimento técnico, mas essa parte para gestão de negócio não tem. nada. Aí, se você vai esperar, então, mas eu vou ser contratada por algum lugar. Também não é assim que funciona. Mas tem essa porque terceira via? Tipo, dá pra você atender pode ser contratado, né? por um espaço que vai te dar os Às pacientes. vezes uma Isso, clínica. às vezes pode ser uma Ah, clínica, entendi. pode ser Raro, um né? hospital, Um né? hospital. Você também pode atuar No como RH. psicólogo clínico em RH, em hospital, e às vezes em algum serviço de saúde público, isso tudo é possível. Mas acho que isso também não impede de você ter uma gestão da sua própria carreira. Com certeza. Né? Porque como a gente vem muito de um conhecimento técnico, muitas vezes a gente não sabe como gerir, inclusive, o nosso financeiro. Total. A gente não sabe como fazer a nossa contabilidade. Sim. Então, isso tudo faz muita falta também na nossa formação. Sim. E- E qual que é o lado ruim, então, Gabi, de começar pelo Nossa, vou te plano? falar. Não, e muitas vezes, os psicólogos, eles vão por esses caminhos por não saber Por como não começar. Uma saberem. outra coisa que a gente Boa. escuta durante a faculdade, eu escutava isso na época, né? É que um consultório particular levaria 5 anos para começar a dar certo. 10 anos para se estabilizar. para se estabelecer. É. Ah, sempre falam isso. Tem esses dois Sempre números. tem essa tá. métrica. Ou então que psicólogo faz caridade, né? E a psicologia, assim, por ser talvez um serviço de saúde que mental, né? Que ainda tem muito um viés de que tem que ajudar o outro, que você não tem que pensar E tem no mesmo. dinheiro. Só, Sim. Claro que só tem. que, né, igual um médico. Um médico, ele também vai ajudar. Mas é uma exato. profissão, ele Sim. vai entregar um serviço, né? Sim. Exatamente. E aí esse ponto, né, que a gente estava falando de como é que é esse começo. Então, muita gente vai para outras áreas por não saber o que fazer. Sim. Aí esses paradigmas, né, de Isso. vai demorar 10 anos. Outra Isso coisa. pode ser do passado também, quando você não tinha nem rede social, nem um monte de coisa. Claro, vou te falar. Minha Boa. história antes e com muitos dados de alunos agora. Quanto tempo demora? Boa, legal. Mas o ponto é, outra coisa que a gente ouvia, não sei se você ouvia, era que justamente por ser assim, nunca daria para começar o consultório só. Você tinha que ter outra coisa Uhum. Pra te sustentar. Paralelo. para ter um consultório. Caramba. Tem Outro gente, emprego. tem aluna minha que já contou, assim, não, eu pensei de verdade em abrir um negócio. Mentira. Não, olha Pra olha ser isso. o paralelo de psicólogo. Pra ser o paralelo. Que Aí você fala, tá loucura. vendo? Ela não Não, vê a aí- psicologia como um Como um negócio. Exato. Porque, eu vou abrir um negócio, é o mesmo risco, é empreender. Abrir Não, e uma é muito loja, abrir pior, um... assim, porque você nem tem informação. Não, Cara, e se eu faz abrir um sentido nenhum. negocinho pra me dar uma renda e aí eu posso ver se o Nossa consultório Senhora. ao longo do tempo Essa é a mais nesse furada. nível de loucura. E Ou o assim, emprego. isso Eu não vou faz trabalhar E esse tempo todo que você ficou na faculdade, né? A gente vai perder 5 anos 5 anos. para você ter que trabalhar em uma outra coisa, né? Sendo que você poderia estar se aprimorando naquilo Sim. e ser um profissional cada vez mais capacitado. Sim, você ia falar alguma coisa, Gabi? Então, assim, ou ter outros empregos X, né? Perfeito. Ou emprego ir para fixo. essas áreas que não foi o que a pessoa pensou. Ela não falou, eu quero muito ser um psicólogo hospitalar. Eu quero muito trabalhar com RH. Não, ela vai entendi. porque ela tá na CLT, contratada, Perfeito. ela vai receber. Estável, Enquanto digamos. isso, ela pensa, quem sabe ao longo dos anos o consultório vai dar certo. Então, esse é um ponto importante, né? Uhum. Agora, você estava falando do... Por que não o convênio, né? Sim. Na época, você lembra quanto o convênio te pagava? Ixi, R$40. Era bastante. Hoje em O dia, dela era o que mais pagava. Era um dos que mais pagava. Acho que pode falar o nome, que ela atendia pela Cassi, do Banco do Brasil. Ela Banco do Brasil. Era Já ouvi falar que Bradesco também, às vezes, é bom É, e tal. mas Mas tem umas assim, de 20 e poucos reais, Bom, né? gente, vamos falar a 12, verdade. Já ouvi falar. 12 12, reais. 17, 12, é isso. Nossa, a hora que A hora. absurdo, psicólogo. que absurdo.
Porque a gente sempre- pensa, só um parênteses, a É. gente pensa que a hora do psicólogo é só a hora que ele tá atendendo. Não é? Só que, cara, você tem que pensar sobre o caso. Estudar o você tem que- caso. Nossa, Exatamente. Às vezes fazer supervisão do caso. nossa, é verdade. Estruturar tudo isso. Verdade. Então, mas aí se a gente pensar, o convênio que melhor paga R$40. Uhum. R$40 a hora, aí o que acontece? Alguns psicólogos, eles vão falar assim, vamos dar um jeito então para minha hora ficar mais rentável. E atende 3 em 1 hora. Eu vi isso, mas isso é um absurdo. Mas a também, não premissa pode. do atendimento, aí a gente já começa a pecar nos elementos éticos, né? Sim. Eu não estou entregando algo, então, de qualidade, como a literatura indica, uma sessão, às vezes, de 45, 50 minutos. Sim. É diferente, às vezes, um médico, dependendo da especialidade, que consegue rapidamente, em 15, 20 minutos, fazer ali uma rápida anamnese. E ainda assim, a gente tem muitas críticas a esse modelo. Com certeza. Né? É, sim, mas no dele Mas o não tem na receita do médico não tem que ser tanto tempo. E do psicólogo tem um tempo assim específico, Tem né? um Provado tempo, cientificamente, sim. sim, Ah, indicado pelos tá. estudos, pela literatura. Exatamente. Por quê? O processo, diferente do médico, que precisa te avaliar, às vezes para te fazer um encaminhamento, ou para te passar uma medicação inicial, fazer um pedido de exames, que ele consegue em uns 15, 20 minutos, o tratamento do psicólogo é aquela sessão. Perfeito. O que ele vai entregar de mudança, que vai, né, teoricamente atingir o paciente, é aquele tempo que ele está interagindo com ele. Então, como é que Perfeito. vai fazer isso em 15 minutos? Se tem uma estrutura da sessão, Sim. né? Porque tem. Exatamente. Tem os passos que você precisaria fazer, então não dá. E aí, então, tirando esse elemento, né? O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai lotar a agenda dela de pessoas para que, no volume, ela consiga fazer minimamente um valor razoável. Uhum. Atender 2, 3 por hora, de manhã, à tarde, por aí vai. E ainda assim vai ser um valor baixo. Se a gente pegar aqui hoje, o mínimo recomendado pelo CFP é R$200. Então, olha a discrepância, né, da De hora. 200 para 10, não De faz 200 sentido para nenhum. 15, pra... É. E aí essa pessoa ela vai ficar esgotada. Provavelmente ela não vai conseguir atender com tanta qualidade, porque é um serviço, né, que demanda Exige muito da gente, né? a sua disposição, você tá bem, você ter muita atenção pro paciente, tal, estudar a parte. Com certeza. E aí ela não vai ter tempo para fazer todas as ações que ajudariam a alavancar o consultório. Perfeito. Esse público não é o público que vai indicar pessoas. Perfeito. Porque ele também só tá ali porque tá no plano. Exatamente. Se mudar do plano, ele... Então, ela fica presa, Uhum. extremamente cansada, Sim. ganhando pouco e não consegue sair insatisfeito, não consegue sair desse sistema. E aí não aprendeu nada Sim. sobre o que realmente importa. Ela está trabalhando com o público errado, se ela quer ser particular um dia. Sim, só um ponto quanto a isso. A pessoa acabou de sair da faculdade, precisa se sustentar. Dá para ir direto para um particular? Dá, Ah, caramba, isso eu não imaginava. dá. Envolve toda uma estratégia. Envolve né? toda uma estratégia. Com certeza. Ah, No entendi. meu caso, Ah. eu comecei com o plano de saúde. A gente tinha aquela mentalidade, não conheço ninguém aqui, né? Eu não morei aqui em Ribeirão, então não tinha conhecidos, era mais difícil. Realmente, ainda não estava começando... Quer dizer, acho que estava começando as redes sociais, mas ainda não tinha isso de trabalho com as redes sociais para É, conseguir... muito menos, com para- certeza. para conseguir 2014 captar, a gente tá falando. para né? conseguir captar pacientes. Então, isso ainda não era tão divulgado. E aí, eu comecei por plano de saúde, realmente, no começo, né? Foi bom, você tem... Só que aconteceu isso. Chegou uma hora que eu estava extremamente cansada. E um outro ponto de virada, que foi que a gente percebeu, é que, para eu ter mais pacientes particulares, eu precisaria abrir mão dos horários dos pacientes pelo convênio. E aí, eu ficava... Começa a conflitar. Mas como é que eu vou tirar esse Aí valor? você vai abrir mão né? da receita. Por isso que eu falei Aí que começa a vai, ficar preso. você vai ficando preso. Então, a gente teve que dar um pontapé de falar, olha, cancela o plano de saúde, vamos arriscar mesmo o particular. Porque é só assim que a gente vai conseguir crescer. E o ponto é que Lari, ela sempre foi muito certinha, assim, sabe? Então, ela sempre atendeu no horário Ela. certinho, não fazia nada. Estudava, pagava supervisão para alguns casos. Então, tinham casos que, com certeza, não eram rentáveis. Sim. O que a gente pensava que valia a pena é que, no futuro a gente está se preparando. A gente pensava em migrar para particular. O nosso pensamento inicial era... que foi o que a gente executou. A gente lota a agenda primeiro de plano, ela trabalha pra caramba, é difícil, mas nós dois não tínhamos filhos, enfim, morávamos juntos, se ajudávamos, beleza. E aí depois a gente migraria pro plano. Só que tem essa hora pro particular, desculpa.
Só que essa hora de migração é muito difícil, que é o que ela falou. Você tem que começar a livrar tempo, porque não adianta. Um particular, ele quer a prioridade dele, ele quer ser atendido em tal momento. E tem horários que são muito mais... Nobres. Exato. E não podem ser cobrados diferentes, né? Tem que cobrar... Não pode ser cobrado e o tempo também tem que ser igual. Então, a gente percebeu que, assim, eu tendo que atender a mesma pessoa em 50 minutos, pagando... um 40 terço, reais. R$40, né? Sim. E alguém cobrando particular. É nessa a hora gente que fica viu discrepante. que Você fica fala, meu muito Deus, o discrepante. que eu tô fazendo com a hora do meu E trabalho? eu não vou cometer uma infração ética pelo nosso código de ética, a gente precisa oferecer o mesmo tipo de atendimento, da mesma qualidade, não importa o preço, né? Sim. E aí eu vi que não dava mais. Então, a gente precisaria realmente pegar as rédeas da profissão, né? De ser um profissional liberal mesmo, sem a ajuda do plano e se virar. Então, aí essa migração foi interessante, assim, então a gente começou a liberar alguns horários, passar particular, aí quando a gente tinha uns 10% da agenda, mais ou menos, né, Lari, que era um particular, aí a gente fez mudou mesmo. E aí, dos que estavam do plano, sobrou uns 20%. Olha. Então, o horário dela liberou muito, assim, só que o valor ficou muito parecido. Muito parecido. Então, eu acho que a aposta, te ouvindo agora e vendo a experiência da Lari, eu acho que apostar numa clínica logo de começo faz sentido. Eu acho que num caso específico, eu preciso muito de dinheiro, eu não consigo pagar minhas contas. Lógico que tem isso. Beleza. Pode ser que valha. Só que se você tiver um colchãozinho, eu acho que já vale você ir para o particular. E hoje eu diria muito que... Duas coisas, né? A primeira delas é que, eu cito muito isso, a Singularity University, ela diz que só vão sobreviver negócios que são comunidades. E uma outra coisa que eu junto nisso, que o Marcos Quintela, que é VP, não, é presidente da VML YNR, que é uma empresa de publicidade a maior do mundo, está aqui no Brasil. Ele falou sobre conteúdo, que hoje o que sobrevive na internet é conteúdo. Então, não importa se você é grande, pequeno, a gente vê Virgínia Fonseca, por exemplo, só um dado que não é tão real, só para quem está vendo que eu adoro falar esse dado, ela ganhou no ano passado 96 milhões de reais de lucro líquido. 96. O SBT ganhou 40. Nossa! A Virgínia Fonseca com 4 pessoas ganhou 96. Então, tipo, não é mais necessário você ter um grande veículo de mídia, não é mais necessário você ter uma página muito grande, é necessário você produzir um bom conteúdo. E aí, juntando bom conteúdo com comunidade, eu diria que se você tiver um pouco de tempo no começo da carreira, comece a gerar conteúdo, alimenta a sua comunidade, que uma coisa vai te retroalimentar. Perfeito. E isso que você falou, lógico, né? Que cada pessoa vai ter uma realidade. Eu lembro quando eu comecei, eu estava pensando em ir por mestrado, eu tive essa transição, né? Eu fiz até o mestrado e eu decidi que eu queria a clínica, porque no estágio eu gostei muito. Quando eu estava fazendo, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, mas tinha, assim, muita dificuldade. Então, eu morava aqui, meus pais me ajudavam com, sei lá, R$1.500 por mês para tudo. Mal voltava para casa. Tava contando ontem pro meu marido, a gente comprou uma caixinha de Sonho de Valsa e Ouro Branco. Falei, gente, assim, a glória do meu dia era assim, hoje eu vou tomar um cafezinho com Ouro Branco. Então, assim, era tudo muito, né? Comia R$1,90 no bandejão, era isso que rolava. Os ticketzinhos. E era gostoso, eu gostava do bandejão. Eu também, gente, achava ótimo. Tinha comida, tinha salada, tinha carne, tava maravilhoso. Suco, tinha suco também. Suco era o suco era mais ou menos. Imagino. E a pé até o bandejão, imagina. Quando eu tava estudando, já ficou lá aquele fora. Lá em cima, nossa. Era Você não chegou a pegar o pequenininho? Cheguei a pegar o pequenininho. Nossa, era apertado, quente, negócio zoado, meu Deus, mais R$1,90. E aí, quando eu comecei, eu não passei de cara no mestrado, então eu não tinha a bolsa ainda também. Eu lembro que eu comecei a trabalhar como secretária para ganhar R$400, R$500 e uma ajudinha que eu tinha ali da minha mãe e tal. E aí, essa era a decisão. Eu vou começar a clínica. Aí eu pensei, eu vou alugar uma sala. Nossa. Eu vou entrar, porque aí muita gente subloca o horário, também é uma forma de começar, tal. Mas aí eu tava tão assim, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu falei, já sei. Eu queria ter todos os horários livres para o paciente que aparecer no horário que ele aparecer, eu consigo pegar. Boa. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Aí eu peguei, paguei, né, aluguei a sala, tal. Meu avô, na época, me ajudou para comprar os móveis. Eu lembro o armário que eu comprei pela internet, gente. Eu levei 7 horas para montar. Aqueles assim que você faz assim. Você faz assim. Raça? Você faz assim, ele balança. Aí, Lari, tá vendo? Dá para montar os móveis. Pera aí, vamos com calma. Tudo Acho que ela muito tem mais coragem simples, então.
Mas assim, aquele começo bem simples. E Sim. aí, pensei, vou sublocar os horários, porque daí isso me ajuda a ficar Boa. 0 a 0 no aluguel. No segundo mês já deu certo. Já tinha gente. Que Tá massa, bom, que tal. empreendedora desde o começo. Então, Ó. já sem custo. Eu falei, Legal. beleza, isso aqui não tá me gerando custo. Agora eu preciso Perfeito. gerar receita. E aí é o que você falou. Por que que hoje eu acredito, assim, que é muito mais rápido? Porque eu vim da situação que não tinha mídia social. Sim. Perfeito. Não tinha. Aí você fala assim, como é que conquista paciente nessa época? Na faculdade a gente ouvia que era por indicação. Indicação, boca a boca. Seu paciente vai te indicar, tenta fazer contato com o psiquiatra, tal. Era lento mesmo. Uhum. Aí eu falei, não, gente, não deve ser só isso, deve ter um outro jeito. E aí, meu pai sempre foi meu exemplo de empreendedorismo, né? Ele teve vários negócios, tal. Legal. E ele fazia muito um movimento que era, na época ele tinha uma empresa de transporte. E ele, lá em São José, é um polo industrial, tem muitas indústrias, né? E ele abriu frente em várias indústrias grandes, como o Johnson e umas outras, assim, com um contato que, puxa, me consegue um cafezinho com tal pessoa, vou conversar com ela. E aí, aquela coisa de achar a pessoa na saída para conversar, ele ia construir esse networking e tal, e conseguia. E eu, né, bolando a minha ideia, falei, gente, eu tenho disponibilidade de horário. Devem ter pessoas que precisam de ajuda com psicoterapia. Elas só precisam saber que eu atendo. E aí, era muito essa história de eu conversar, falar o tempo todo para todas as pessoas. Falei até no supermercado, na fila, quem eu encontrava que dava uma brecha. Boa. Porque o nosso assunto é um assunto que Muito todo mundo está delicado. falando o tempo todo. Agora, né? Não, mas eu digo assim, ó, você tá na fila, alguém reclama de alguma coisa. Sim. Ah, O perfeito. que a pessoa Me sinto está ansiosa, alguma reclamando coisa. Queixas, né? é uma demanda de Sim. psicoterapia. Sim. Aí eu brinco, até eu falo no curso isso, eu falo, gente, antes tinha uma piada que as pessoas falavam assim, nossa, você fala que você é psicólogo no ponto de ônibus ou no ônibus, as pessoas já começam a conversar com você. Você fala numa festa que você é psicólogo, já começam a te fazer pergunta. Eu falei, pois é, vocês reclamam disso? É, isso eu achei uma vantagem, porque é mais É a fácil você fazer maior propaganda. vantagem que né? existe. A pessoa tem interesse pelo teu tipo de serviço, ela tá te dando de bandeja alguma coisa, você só precisa ter um bom pitch e saber encaminhar isso Boa. para uma consulta. E aí, virou a minha máxima estratégia da época, hoje a gente até nomeia ela dentro do curso como a estratégia do cafezinho. Que eu convidava, eu tinha um pitch, na época eu nem sabia que chamava pitch, mas eu sempre achava uma forma de falar para a pessoa, eu falei, nossa, isso que você está me falando, puxa, você já pensou nisso? Já tem isso? Ó, isso é assim, isso resolve assim. Psicoterapia, falava, faz o seguinte, vai na minha sala um dia pra gente tomar um café. Eu te explico melhor como funciona, de repente você escolhe, vê se é o momento de você começar uma psicoterapia ou não. Não precisa nem ser comigo, eu te indico outra pessoa, tal. E a pessoa ficava interessada, porque era a demanda dela. Massa. E ia. E aí, a minha taxa de conversão era assim, quem ia, 90% virava paciente. Caramba, que legal. E era uma conversa E você não super- cobrava, obviamente, Não, esse primeiro nem e chamava tal. de sessão. Perfeito. Era, passa lá pra ter um papo, eu tenho uns horários livres, adoro fazer isso, contar sobre como é que é, tal, eu te explico, tal. Então, 90% virava paciente. Que legal. legal. Aí, com isso, você começou a lotar sua agenda. Aham. Então, Que ó, em legal. alguns meses, eu já tava ganhando uns 5 mil reais pra aquela época. Pô. No- pra saindo da faculdade. Sem delícia. mídia. Sim. Em um ano, eu tava ganhando uns 10. Uhum. Mas isso já pra época era excelente. Com Sim. certeza. Né? E eu nem podia ter tantos pacientes porque eu tava no mestrado, aí tem aquela coisa, né, de você ter que ter a dedicação lá e tudo mais. Mas eu tinha uma meta de quantas pessoas por semana conversar. Pra oferecer o cafezinho. Que legal. Você pensou a abordagem numérica, igual vendas mesmo. Que eu legal, tinha- eu muito penso- massa. Eu brinco que o psicólogo, ele fala assim, ele faz o marketing do milagre. Ele abre o consultório e espera E pacientes espera acontecer. aparecerem. Marketing do milagre, boa. Essa daí é boa. Entende? Porque é realmente uma sensação assim de... Eu espero que os pacientes apareçam. Eu espero que alguém me indique. Eu espero que alguém fale. Sim. Tinha um tabu sobre falar sobre a profissão, Com sobre certeza. falar que você é psicólogo. Hoje, para minhas alunas, eu falo... Quantas pessoas sabem o que você faz? Para quantas pessoas você fala que você é psicólogo, como funciona, o que isso pode resolver na vida da pessoa, tal. Né? E hoje, só que hoje tem, além de tudo, a gente tem as mídias. Não, perfeito. Ajuda Quando, muito. quando você me fala, eu penso duas coisas. Primeiro, essa coisa de colocar quantidade faz muito sentido isso para vendas, funciona demais, porque é um jeito de você medir. Porque Quantificar. se você quantificar só o resultado, dá para fazer? Dá, mas é mais desmotivador. Se você
quantificar a quantidade, você consegue se manter motivado. Então, eu vou abordar 10, vou tomar 5 cafés por semana, um por dia. Perfeito. Se eu tomei 5 e não virou ninguém, tá bom, mas eu tomei 5, meu objetivo foi alcançado. E outra, essas pessoas que às vezes não viravam, porque daí eu já atendia no valor. Pra época, acho que era 150 meu valor, 120. Era ali o que hoje equivale aos R$200 mínimos. Pensa, para uma pessoa que está se formando, tem um monte de horário vago, era um bom valor. Um bom valor, porque daí é 4 sessões por mês, a gente já tá falando de uns R$500 por mês por pessoa. Exatamente. Então, aí a pessoa, né, ela vinha. Às vezes ela não fechava por aquele valor, mas ela me conhecia. E aí isso ia criando uma rede de indicação. Ela nem virou, mas ela gostava tanto do atendimento, de... Nossa, eu entendi e tal. Às vezes eu indicava alguém. Então, muito isso de oferecer mesmo uma ajuda para a pessoa. Isso que você falou também tem uma abordagem que chama The Sales Challenger. É um livro muito legal de vendas. E aí ele fala que o segredo... Ele fez uma coisa que eu gosto muito, que é tentar trazer ciência para os estudos. E o estudo de venda. Ele pegou 8 mil vendedores e dividiu eles em 5 perfis. Eu vou resumir só para não ficar extenso. Um dos perfis era o vendedor desafiante, que era o que mais funcionava. Não era o criador de relacionamento, não era aquele vendedor bonzinho. Era aquele vendedor que puxava o cliente ali para se desafiar, desafiava o cliente. Isso eu estou falando só de vendas complexas, que são vendas... Psicologia talvez seja uma venda complexa, mas eu não estou falando de vendas de impulso, não estou falando de vendas complexas. E aí, o que você falou, que você levava para o cafezinho e não necessariamente você indicava você mesmo... faz muito parte dessa estratégia, porque você está olhando pela abordagem da pessoa. Então, eu vou criar um valor para a pessoa. Para você, dado que você está com ansiedade, isso daqui funciona melhor, isso daqui tem evidências científicas. Eu atendo nessa abordagem, mas tem mais um monte de pessoas que atendem também. Se você não se identificar, vou te indicar essas pessoas. Você gerou um valor para a pessoa de graça ali que ela... no cérebro dela, ela já tem um viés de reciprocidade. Então, ela já vai querer, eu quero devolver para a Gabriela esse valor que ela me criou. Sendo eu, no futuro, sendo paciente dela, ou eu indicando numa roda de conversa, quando alguém me perguntar, você tá ansioso também? Nossa, eu também tô disso. Mas eu fui tomar um café com uma menina que ela me falou um negócio que faz todo sentido. Às vezes, para ela não cabe no orçamento, mas para outra pessoa cabe, né? Com certeza. E isso, ao longo do tempo, vai gerando uma espiral de pessoas. Não, e a outra coisa... Pode falar. Imagina, eu ia falar que justamente isso faz com que a psicologia seja mais divulgada. Isso. Porque hoje em dia, agora principalmente depois da pandemia, deu um boom. Mas antes era ainda muito um tabu, né? Eu vou fazer psicólogo porque eu sou louco? De jeito nenhum, não faz sentido. Então, ainda que isso, as pessoas hoje vivem esse momento que a psicologia está sendo desejada, né? E tudo mais. Mas naquela época tinha outro ponto, que era esse, né? Eu brinco que o cafezinho, além de tudo, ele tinha a possibilidade de gerar percepção de valor no serviço, que não tinha essa percepção de valor. Psicoterapia, vou fazer, preciso, mas será? Conversar com alguém, vou pagar para conversar? Então, as pessoas ainda não têm, claro, o nível de consciência dela sobre o que aquilo vai mudar na vida dela, ou como ainda não era claro, ainda mais com essa bagunça de todo mundo acha que é psicanálise, acha que vai ficar anos na terapia, e não, tem muita diferença. Então, essa conversa ela era muito estratégica. Ela tinha essa questão, eu brinco que é tirar, né, por exemplo, até hoje a gente adaptou esse modelo do cafezinho, masterizou ele para a estratégia digital. Então, a gente fez um funil super legal para como fazer isso no digital. Mas, basicamente, o que acontecia? A pessoa, eu brinco que quando até hoje alguém procura, né? Ela pergunta, você tem horário disponível? Quanto é a sessão? Ela trata a psicoterapia como uma commodity. Psicoterapia. Perfeito. Quando a gente vai numa conversa como essa, deixa de ser. Não é mais psicoterapia, é esse serviço com você que vai gerar esse resultado com essa metodologia. A pessoa, ela sai de lá e aí você entendeu a demanda dela, você conseguiu trazer todos os pontos que você pode ajudar e como. Então, ela visualiza um cenário que ela fala assim, é com você que eu vou fazer. Sim, entendi. Ela deixa do viés do preço. Isso. Porque se for num viés do preço... Exato. Aí as pessoas não entendem, mas como eu vou encontrar alguém que quer pagar 200, 250, 300 reais por uma sessão? Pelo preço você não vai mesmo. A não ser que você gere essa percepção de valor pelo serviço. E hoje, você estava falando do conteúdo, né? Eu também vi uma diferença nisso. Eu peguei muito essa evolução. Quando eu comecei, não tinha. Comecei a produzir conteúdo, comecei no YouTube e tal. Teve uma época inicial que poucas pessoas estavam produzindo conteúdo. Então, também o conteúdo, o marketing de conteúdo funcionava bem. Eu estou produzindo conteúdo, isso já gera autoridade, porque a pessoa já me reconhece.
Hoje já não é mais só isso, porque tem muita gente produzindo conteúdo. Mas um ponto, como você viu a necessidade de produzir conteúdo? Qual que foi essa virada de chave? Aí era o meu pensamento desde a faculdade. Eu pensava assim, amei a clínica, quero isso, tal. Tem que fazer funcionar. Falei, mas é um tipo de área que eu vou ficar super escrava da minha hora de trabalho. Eu já pensava isso no dia que eu decidi. Foi muito boa. Eu amava empreendedorismo, eu gostava muito. Sempre gostei. E aí eu pensei, mas vou ficar presa na minha hora. Um sonho na minha vida, maternidade. Veio agora, né? Mas boa. eu já pensava desde... Eu falei, o dia que eu for mãe, como é que vai ser isso? E se eu quiser viajar? Eu amava viajar. Foi a primeira coisa assim que eu fiz bastante quando eu fiquei bem, viajar. Falei, e eu vou viajar? Como é que eu vou fazer? Tirar um mês pra viajar e tal. Aí eu pensei, bom, preciso de uma estratégia. Na época, não tinha o Instagram com essa função que tem hoje. E eu vi o YouTube, né? Falava, nossa, o negócio é o YouTube. Falei, um dia eu preciso ter um curso, eu preciso ter alguma coisa que me ajude a não depender exclusiva... não tinha nem curso na época. Não tinha nem curso. Legal. Na época, eram youtubers famosos, mas eu olhava aqui e falei, gente, essas pessoas, elas não têm nada de um conhecimento tão específico. Elas só têm muita visibilidade e tal. Eu falei, então o negócio é ter um canal no YouTube. Eu levei 2 anos para conseguir gravar um vídeo pro YouTube. Comprei todo o material. Porque eu tinha pavor de câmera, gente. Nossa. Que legal. É Eu muito ia. comum esse medo, assim. Nossa, eu gosto de falar, eu gostava de dar aula e tal, mas eu sentava na frente da câmera, eu travava. Eu fui praticamente todo final de semana no consultório para tentar gravar durante 2 anos. Caramba, você chegava lá e travava. Travava, não saía. Ficava 1 hora, 2 horas... Suava frio, o roteiro não ia, tal. Tá vendo? E você com medo aí, ó, psicóloga, sabendo todas as coisas de como se tratar, mesmo assim ainda trava. Exatamente. Acontece. Mas eu tô vendo, Gabi, que teve um ensinamento, né, ao longo da sua vida focado pro empreendedorismo. Então, assim, você viu o exemplo do seu pai, né? Você tava também fazendo coisas parecidas, né? De pensar em alguma estratégia e tudo. E acho que isso falta muito no nosso país. Nossa. Por exemplo, o meu caso é bem diferente. Meus pais são servidores públicos. Nossa. Eu vim de Brasília, então lá todo mundo respira concurso público. A então, estabilidade máxima. A estabilidade, que é o máximo, que é o que todo mundo tem que ter, que é o melhor, né? Então, até para eu despertar para o empreendedorismo, demorou muito. O Gabriel me ajudou muito porque ele sempre teve esse viés. Fora do estado, né, do DF, as pessoas já pensam um pouco mais. No Distrito Federal ainda é muito focado em concurso público. Então, para eu despertar, isso demorou. E aí eu via que ele queria empreender, ele queria fazer coisas, abrir negócios. E eu ficava chocada, né? preocupada. Eu tinha muito medo, né? Sendo que depois eu já estava trabalhando na clínica, ganhando bem. E aí surgiu uma oportunidade de uma vaga de emprego dentro do plano de saúde. E as pessoas da minha família, né? Não, você tem que ir, porque é o emprego certo, é o seu salário garantido todo mês. Era bom o valor na época? Eu não lembro. Era 5 mil alguma coisa, né? Mas eu já ganhava mais do que isso. Mas imagina pra quem não ganha. Mas pra quem aí não ganha. você olha e fala, 5 mil reais garantido. É a melhor coisa que muito tem. bom. Mas é uma algema, né? Você ficava... uma É uma algema, porque eram 40 horas semanais. Uma limitação. Então você tinha que estar naquele horário período, comercial. Horário comercial, exatamente. Que aí já te ocupa muito dos seus horários livres, inclusive aqueles horários mais preciosos dentro do nosso consultório, né? E aí eu pensei bem, eu falei, não vai dar. Infelizmente, eu já não estou mais nesse ponto de que eu considero ainda que o concurso público, que a estabilidade é o melhor. E, na verdade, para nós que empreendemos, não é que a gente não tenha uma estabilidade, a gente tem uma previsibilidade, né, de como que vai ser o nosso salário daquele mês, de quando que a gente pretende tirar férias, a licença maternidade, por exemplo, que a gente teve o bebê ano passado, né? Então, a gente se preparou para que eu conseguisse ficar um tempinho fora. Então, a gente trabalha com a previsibilidade. Infelizmente, não é uma estabilidade de ter 100% garantido de que vai ser aquele valor todo mês, ou de que você vai estar sempre empregado, mas... A gente tem mas a verdade é que a estabilidade não existe. Gente, ela não existe. Com que certeza. Foi o que a gente já começou a ver, principalmente com a pandemia, né? Exato. Muitas pessoas perderam o emprego. E, assim, a gente sabe que qualquer outro cenário, inclusive do governo, pode mudar também isso o que que a eu gente ia falar. tem, A gente acha que concurso público é uma coisa que vai te durar para a vida inteira.
tem duas coisas que eu não acredito. Primeiro é que a Previdência, eu não acho que ela se sustente da forma que é por muito tempo. Ela já é quebrada há muito tempo. A gente nem deve considerar isso como algo, né? Não considera a Previdência. Nem existe. Exato. A gente faz a nossa. Exato. E o segundo é que o governo é tão inchado e tão grande que eu acho que tem muitas chances de ter alguma coisa assim que faça um layoff. É que é muito difícil porque são cláusulas pétreas, enfim. Mas eu acredito muito que do jeito que tá, não fique até a gente ficar mais velho. Então. E para mim, a maior estabilidade possível é quando a gente consegue criar valor de um jeito para a comunidade que, cara, não importa o que eu faça, eu vou ter. Exato. Então, eu tenho uma comunidade minha atuante que, hoje eu estou atendendo um horário, eu tenho, agora eu estou só vendendo curso, eu tenho, agora eu quero produzir um conteúdo digital, eu tenho. Enfim, isso para mim é estabilidade, assim, ter outra, tanta gente falando de você. Depende de você. É a variável do maior controle da tua vida. Um emprego, né? Nem vamos entrar na questão do concurso, mas que a maioria das pessoas fala essa mentalidade sobre emprego, né? E aí você pensa, mas como é que o emprego é estável? Você pode ser demitido amanhã. E aí você vai fazer o quê? E não depende necessariamente do seu... Você pode ter um ótimo desempenho e mesmo assim ser mandado embora. Você tá à mercê disso. Isso pode acontecer. Exato. E quando depende da gente, a gente também tem que se melhorar o tempo inteiro. Sim. Né? Porque, como você falou, o valor que eu gero para as pessoas, mas eu preciso me aprimorar o tempo inteiro. Isso. Porque vai vir alguém que vai gerar o mesmo valor, vai aprender comigo. Então, e a necessidade das pessoas, melhorar. apesar de ser estável, a ansiedade é uma coisa que existe há muito tempo, os dilemas da vida cotidiana, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, você tem que estar se aprimorando. Isso. Mas agora, eu queria voltar para uma parte assim, a pessoa, ela abriu a clínica dela, aí ela lotou o horário dela, como você falou, ela só tem aqueles horários 24 horas por dia, todo mundo tem. Para psicólogo também é muito cansativo, você atende 10 horas, é muito difícil, assim, eu percebo, porque é um esforço mental muito grande, você tem que estar presente ali o tempo todo, é igual gravar podcast, que gravar 3, 4 horas de podcast é muito difícil, assim, eu já fiz e acho bem difícil. E aí, qual que é o passo a mais? Como ela dá esse próximo passo? Como foi para você pensar nisso? Então, como eu te falei, eu já pensava isso lá desde a sementinha, né? Comecei a gravar YouTube, foi indo. Quando eu vi o movimento acontecendo no Instagram, eu falei, tá, mais um canal que precisa estar. Então, eu sempre vou tendo muito essa visão, assim, né, de que o empreendedorismo é muito visionário. Por exemplo, hoje, eu vejo isso com alunos dos meus cursos, né? Muita gente não gosta do digital. Eu, particularmente, faço um esforço para estar no digital, porque eu acho importante. Mas muita gente tem, mas ainda funciona, né, sem o digital. Aí eu brinco que é igual a Kodak. Né? Ela estava lá na transição do digital. Eu falou, não, ninguém vai deixar de imprimir foto. Exato. E negligenciou a mudança. Então, eu acho que o cenário mais delicado para um empreendedor é a transição. Porque na transição ele se confunde. Ele fala assim, mas isso ainda funciona. E ele não está sendo visionário. Ele não está falando, peraí, mas o mundo está caminhando para onde? Eu já estou com o pés lá? Porque tem que estar. Exato. Né? Então, não tenho certeza se vai, mas eu tenho que estar com a minha conta no Instagram aberta. Exatamente. Ou você fica obsoleto, né? Exato. E quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, infelizmente, a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, tem que estar presente o tempo inteiro. Exatamente. Sim. E aí eu comecei a produzir o conteúdo no Instagram também, estava presente lá e tudo mais. E aí, naturalmente, foi surgindo, né, a minha ideia desde o canal do YouTube, tanto que ele é com foco, né, o meu foco no YouTube é um público leigo, era a minha hora de atendimento vai se esgotar. Como é que eu vou atender ou escalar isso? Eu pensei, vou atingir outras pessoas, e aí a ideia era um público leigo. Até acontecer um caminho diferente, porque aí profissionais começaram a me reconhecer, e a primeira coisa que eu lancei foi para profissionais. Foi um grupo de estudos e tal. Mas aí o que começa a acontecer, né? É o que você falou. A partir desse momento, o psicólogo tem um teto, o profissional liberal tem um teto. Isso. Eu até falo para os meus alunos, eu falo, gente, olha, você alavancar a carreira na psicologia ou como médico, você não tem nem concorrência. Porque o melhor cara que existe no Brasil, ele tem limite de tempo. Ele não consegue atender. Todo mundo poderia querer ir com ele. Não vai dar. Sim. E a demanda é muito grande. A gente está falando de um serviço que tem uma demanda muito alta. Então, eu já via isso. Vai chegar no teto, preciso de outra coisa. E foi aí que eu pensei no curso. E hoje, realmente, se a gente for pensar, abrir esse outro braço de um infoproduto, ainda mais no momento que a gente vive, é o caminho. E o seu pensamento sempre foi um infoproduto para outros profissionais? Ou você já pensou no infoproduto pro cliente? Assim, então, meu primeiro pensamento desde a sementinha do YouTube era para leigos.
Perfeito. Eu pensei, eu atendo no consultório, minha hora vai acabar. E se eu tiver alguma coisa Perfeito. que eu possa oferecer para leigos? Perfeito. Aí você fez o primeiro para outros psicólogos. Acabou sendo para psicólogos porque eles começaram a interagir e pedir mais. Criei um grupo de estudos, num formato lá bem diferente até. E aí depois saiu o para leigos, né? Que é hoje um dos produtos que eu tenho. Também. Saiu. Que legal. Saiu. Que é um curso. É um curso. Como a TCC, né? Ela é uma abordagem que visa ensinar a autonomia para o paciente. E a gente tem materiais, tem literatura, por exemplo, livros que ensinam para o paciente. Então, ele pode comprar um livro e aprender um método de autogerenciamento. Claro, se ele não tiver um transtorno, porque daí ele precisa de um acompanhamento. Mas eu pensei assim, isso aqui não tem um curso que ensina a pessoa a se gerenciar. Perfeito. Eu queria fazer isso, né? De realmente prevenção, promoção de saúde mental. E o curso é TCC para a vida. Porque daí ele ensina leigos a se gerenciarem. Tá. E então são duas linhas muito diferentes. Eu digo de trabalho e de conteúdo. Sim. Chegou um momento que você teve que escolher uma das duas? Você hoje em dia mantém as duas? Você diz para profissionais leigos? Isso. Hoje eu mantenho as duas. Ah, que Então, legal. a minha comunicação principal, ela é feita para leigos. No Instagram, no YouTube. Mas é meio que por tabela que os profissionais eles começaram a reconhecer valor nisso. Entendi. E aí, pontualmente, até meu sócio, né, no curso de empreendedorismo, me fala, você é a primeira pessoa que eu vejo que não fala exaustivamente sobre negócios e que vende, né, o curso como você vende. E que tem Que legal. que as pessoas têm realmente tanto apreço, né? Porque eu não estou falando disso todos os dias. Que legal. Mas isso está, assim, inerente na minha comunicação, né? No que eu falo. Então, pontualmente em épocas de lançamento, ou que eu vou falar do curso, ou que eu abro ali um evento, né? De algumas lives para a gente explorar isso, é quando as pessoas me veem nesse lado, né? Que E do legal. resto, caminha junto. Encaminhando pro final, o que você pensa de futuro? Assim, qual que é... Minha hora agora tá lotada, aí agora eu passo a fazer curso que não depende da sua hora. Qual vão ser os próximos passos da Gabi? Então, aí eu tô... Até dentro da mentoria, a gente fez isso um pouquinho que você falou, né? A gente elencou 3 momentos na carreira de um profissional da psicologia. Baseado em todas as análises, alunos, já são mais de 2.000 alunos, acho que passaram, né, pelos nossos cursos. Que existe essa fase inicial, estabilidade do consultório. Geralmente isso precisa ser conquistado, para a pessoa realmente sentir que ela tem uma base. E vai além da captação, vai naqueles aspectos que você falou, se gerenciar, mudar essa mentalidade. Muita gente tem a mentalidade de CLT. Como eu tiro férias? Como vai ser minha licença maternidade? Né? Então, não tem aquela ideia de como é que eu vou gerenciar todo esse dinheiro tal para ter reserva, para fazer todos esses movimentos. Estabilidade do consultório, que geralmente vai aí até atingir uns 10 mil reais, de 5 a 10 mil reais. Depois é quando ela começa a entender que a agenda dela está ficando lotada. Então, aí já seria o intermediário, nível 2, para rentabilizar melhor essa hora. Então, assim, aí a gente está falando de agregar mais valor, aumentar o preço, porque quando você lotou sua agenda, é um momento que você pode, tem demanda, você pode aumentar o preço. E até pensar em estratégias ainda ligadas ao consultório, como grupos terapêuticos, algumas coisas que a tua hora ela passa a valer mais. Só que isso vai ter um teto. E aqui nesse intermediário, você já está mais estável, né? Já é a hora, às vezes, de começar a pensar num infoproduto, por exemplo, mas de forma muito inicial, muito MVP, orgânico, sem grandes pretensões, para validar a ideia. Porque todo profissional tem toda a expertise do mundo para criar um produto. Né? Então, você já atende, você trabalha, você pode transformar aquilo num outro formato, que é o digital, e entregar de alguma maneira. Só que para validar essa ideia. E o último momento é o momento de escalar muito. Né? Aí a gente está falando de validar essa ideia e ir para lançamentos mais robustos e tal. Toda a linha condutora disso é a produção de conteúdo também. É um posicionamento, é criar essa comunidade, como você falou. Que legal. Porque se você vai criando essa comunidade, você vai chegar no 3º nível, né? Onde ali você consegue escalar muito o produto. E geralmente diminuir um pouco a hora do consultório. É o que está acontecendo comigo agora. Né? Ainda mais que casou certinho com a maternidade e tudo mais. Então, é a hora que eu vou conseguir me concentrar em projetos maiores que eu tenho, de cursos e tudo mais.
Perfeito. E para quem tá ouvindo a gente e é psicólogo, então tem um curso para cada uma dessas 3 fases, assim. Na verdade, eu tenho o Formação Empreendedora para Terapeutas, que ele vai ensinar a base de você realmente entender como é que você empreende nessa área. Perfeito. Que vai na primeira fase até a estabilidade. Até a estabilidade. É para esse público. R$10.000, tranquilamente. Estabeleci o consultório, entendi captação, entendi gerenciamento, entendi como, né, pensar no crescimento, tudo. Aí a mentoria, ela já é um produto mais exclusivo, por quê? Porque daí a gente fala, tá, agora vamos criar o teu produto, vamos alavancar isso, vamos escalar essa hora. E aí a gente quis fazer num formato de mentoria, por quê? Para entender o negócio da pessoa e ajudar mesmo. Perfeito, mais personalizado. Bem mais personalizado. Porque aí tem linhas de clínicas, né? Às vezes a pessoa tem um foco específico, tem outro. Então, a mentoria te traz essa possibilidade de personalizar. Total, porque daí eu preciso ajudar a pessoa a entender o negócio dela, né? E aí, por exemplo, a gente vive o momento da fórmula de lançamento, né? Então, todo mundo acha que dá para lançar qualquer coisa, aquela história do 6 em 7. Eu sou super brava com essa denominação. Ah, fez em 6 em 7. Não, gente, ninguém faz 6 em 7. As pessoas, elas fazem 6 em sei lá quanto tempo que ela está se posicionando e produzindo conteúdo. Não nos dias do carrinho aberto. O que eu sou puto com isso é que ela fala 6 em 7, mas ela não fala quanto que ela gastou de propaganda para fazer o 7. Às vezes ela gastou 8 para fazer o 7. Não, ainda é isso, né? A gente não sabe o lucro líquido da pessoa, exato. Né? E tem uma coisa que é interessante, mas pouca gente fala. Eu vi um podcast com o Érico Rocha, ele falando isso. Que os principais lançadores do mundo, eles empatam ou dão prejuízo no lançamento do primeiro produto. Nossa. Que é tipo um produto chamariz, assim. E aí ele vende outras coisas. Então, só trazendo para o seu caso, então para você fazer o lançamento do seu curso para o nível 1 ali, você pode até dar prejuízo nisso. Por quê? Se você deu prejuízo, é que você chegou em muito mais gente do que precisaria. Só que você chegou em muita gente. Aí você vai ganhar o lucro mesmo nos seus outros produtos anexos, assim. Não, por isso que aí essa lógica, né, de você entrar no mundo digital é realmente outro braço da empresa. Você tem que conhecer a dinâmica de funcionamento disso. Não é simplesmente ir lá e lançar um negocinho e acabou. Ah, faz um grupinho do WhatsApp de desafio, não sei o que. Não, gente. A gente está entrando nessa aqui que vai dar mais trabalho para rentabilizar muito. Né? Não para ser uma coisinha que você fez, deu uma entradinha de não sei quanto. Não, é um outro jogo. Exato. Aí você tem que entender o que você falou. Às vezes, o primeiro lançamento, ele visa te posicionar. Isso. Realmente aumentar a sua base de seguidores, aquecer essas pessoas para o próximo, entender, validar o produto, refinar o produto, tudo isso. Exato. O MVP eu acho que é muito importante, que às vezes MVP é Minimum Viable Product, que a ideia é, eu vou fazer um produto digital, mas será que ele vai funcionar? Eu tenho conhecimento teórico, mas será que isso gera valor? Então, normalmente, você tem que testar muitas vezes. Você testa lança um desafio. A gente fez isso. Exatamente esse caso de grupinho de WhatsApp, a gente fez um desafio com a Lari. E aí, a gente foi aprimorando. Ainda estamos aprimorando isso, assim, porque é muito teste. É teste, deu certo, não deu, aí você vai arrumando. E às vezes você começa mesmo com um produto pequeno, né? Eu mesmo comecei assim. E aí, você vai escalando, né? Mas eu lembro que qual que era a questão? Na época que eu fui fazer, e foi assim, estudando, fazendo tudo do consultório e, nossa, tá bom, internet, lançamento, estudando cada detalhe. Nossa, como que é isso? Como que é uma etapa de lançamento? E muito no tentativa e erro. Tanto que, hoje eu tenho um produto que é o TSD, né? Que ele ficou um produtinho no perpétuo, assim, é o mais barato, né? A porta de entrada. E na época, a minha ideia foi, eu vou fazer o TCC pra vida. Já era a segunda turma que eu ia lançar. Aí eu falei, bom, sempre tem essa história de fazer as lives antes, né? Falei, legal, vou fazer um negócio diferente, vou fazer 15 lives. Então, eu não sabia a estratégia, né? Que foi validado, quantas lives são necessárias, por quê, o que tem cada uma, tudo mais. Falei, vou fazer 15 lives, vou falar sobre hábitos que eu adoro, é um assunto muito bom e tal. Chegou no final, aquilo virou um produto à parte. Perfeito, tanto conteúdo que foi gerado. Então, assim, e aí, no final, nem eu, assim, até esqueci de falar para as pessoas do lançamento que era o TCC para a vida. Tava todo mundo tão envolvido com aquele produto que era de graça. E depois que eu fiz, aí beleza, abri o TCC para a vida, olhei para aquilo e falei, nossa, isso aqui eu posso agora vender essas lives, né? Eu comecei vendendo por acho que R$39, super baratinho, hoje é R$97. Mas virou um produto à parte. Uma coisa disso que faz muito sentido para mim é que às vezes as pessoas elas pensam, eu preciso criar um produto de determinada forma. Eu acho que é importante você inverter a lógica. Tipo, o que eu posso gerar de valor? Isso. E aí, eu gerei de valor essas 15 lives.
como que eu vou vender isso? Cara, não importa. Gera valor primeiro, depois Isso. você acha como vender. Não tem problema. Hoje em dia tem milhares de formas de você rentabilizar. Não, e isso que você falou do mínimo produto viável é fundamental porque a gente vive hoje uma mudança de paradigma total. Antes, as empresas, elas... vou fazer esse produto e vou convencer o meu consumidor do porquê que ele é interessante. Hoje mudou. Hoje o consumidor escolhe o que é importante e relevante para ele. Por isso que a Exato. gente testa a ideia, valida, e aí você oferece algo que realmente vai ser útil, vai gerar valor na vida da pessoa. Exato. Né? Eu vi uma pesquisa, como que chama aquela? Hotmart. 50% dos cursos que são comprados na Hotmart nunca são abertos. As pessoas compram o produto e nunca abrem. Muitas vezes até Nossa. por impulso, né? Ou porque gostam da pessoa. Exato, porque ela vê, o lançamento foi legal, a fórmula ali foi bem executada, encaixou ali, eu compro, mas, putz, depois isso não encaixa no meu dia a dia, os infoprodutores não veem depois para ver por que foi ou não. Olha. 50% é um absurdo. Gabi, só para fechar, deixa um recado final para quem está ouvindo, quem é psicólogo e está ouvindo a gente, como trazer esse pensamento empreendedor independente da fase de carreira que você tá. Tá, eu acho que assim, tudo que a gente conversou aqui é realmente a ideia, né? Acho que é ampliar o nível de consciência da pessoa, para ela entender que esse aspecto, o empreendedorismo, ele tem que estar no cerne do negócio. A parte técnica, ela domina, ela vai continuar estudando, tal, mas não se limitar a nenhuma dessas coisas que foram sendo passadas, né? Que são crenças Com mesmo certeza. que a gente tem sobre não vai dar certo, vai demorar, depende disso, né? Olha quantas coisas a gente percorreu aqui. Então, é ter essa clareza, né? Até te falei dos alunos hoje que tem outra realidade, por quê? São coisas de 3 meses para a pessoa estar batendo 10 mil reais. Né? Alguém que se formou. Que legal. Então, quer dizer, se ela souber o que fazer, não tem mais esse limite. Antes, o tempo que eu levava para conversar com pessoas, que era a minha meta durante a semana, para gerar um cafezinho. Hoje a pessoa, ela pode chegar a quantas pessoas que têm um celular na mão? Nossa, todo mundo. Todo mundo! Quantos cafezinhos ela consegue marcar por semana nessa lógica? Né? Porque dá para fazer isso pelo digital. Então, não tem limite. Hoje, as pessoas, né? Você que é psicólogo, saiba, você está numa área que tem uma altíssima demanda. E cada Tem vez uma mais, né? Hoje em demanda. dia tá muito na moda. Não só por isso, porque eu acho que a gente está vivendo um momento assim excepcional no sentido de pessoas que não têm um transtorno têm vontade, entenderam o que pode mudar na vida delas, fazer psicoterapia e tudo mais. Mas a gente tem uma demanda, né? Triste, mas tem altíssima por tratamento também. Né? As doenças mentais, índices de depressão, de ansiedade. A gente precisa de bons profissionais. Só que as pessoas precisam saber que isso existe. Então, assim, se você investir um pouquinho na área, né, de empreender do teu consultório, talvez seja uma das profissões mais bem pagas. A gente falou de concurso. Saiba que dá para você bater 40, 50 mil reais com o seu consultório tranquilamente. Né? Qual profissão hoje te dá essa perspectiva? E com duas coisas, com uma estabilidade muito grande, porque o paciente ele pode perder o emprego, mas ele não vai perder o psicólogo. Às vezes ele vai ser mais fiel ao psicólogo quando ele perder o emprego. Então, não é aquele igual... Eu já trabalhei como consultor, né? Então, em consultoria, você é o primeiro a ser cortado. A empresa passou por mais ou menos, ela corta você. O psicólogo não, ele é o último ali na lista. E uma outra coisa que o paciente de um psicólogo, ele tem um LTV muito alto. LTV é Lifetime Value, é o valor que o cliente te dá ao longo do tempo. Então, mesmo que você invista muito tempo para captar esse cliente, ele vai te retornar. Então, é uma profissão que te dá um retorno ali muito grande. Você pode ter um CAC, que é o custo de aquisição de cliente, muito alto, que mesmo assim vale a pena. Vale muito a pena. Lari, o seu recado final para os nossos ouvintes? Sim, com certeza. E lembrar também que hoje tem muito conhecimento acessível. Tem cursos, é claro, que são pagos, né? Mas tem muito conhecimento também acessível que está disponível gratuitamente pela internet. E uma coisa que eu sempre falo para o Gabriel e falo também para os meus pacientes é da nossa responsabilidade, da gente correr atrás, da gente procurar, porque aqui, mesmo que seja um caso de um transtorno mental que você precisa que você precisa ir atrás de um psicólogo, mas o que você pode fazer também fora disso, né? Então você pode procurar algum conhecimento pela internet, pelas mídias, que também já pode te ajudar, e da gente estar preocupado com essa questão da saúde. Ainda bem que a psicologia, né, a saúde mental, ela virou saúde em geral, hoje em dia. Não é só saúde mental e saúde física do corpo. Hoje em dia, a gente já considera tudo como saúde. E
ainda bem, como você estava falando, né, que não é um dos primeiros que se corta se a pessoa perde o financeiro que ela tinha, mas a gente precisa também lutar o tempo inteiro para manter essa importância. E acho que principalmente depois da pandemia, que todo mundo viu a importância da psicologia, né, da saúde mental, da gente também manter esse trabalho, esse esforço com um conhecimento adequado, que a gente está tentando passar o tempo inteiro pelas redes sociais também para o nosso público, para quem é conhecido. Então, mais isso, da gente dar importância também para a saúde, né? Tanto a saúde mental como uma forma geral de saúde, e da gente estar se preocupando o tempo inteiro em se melhorar, e que isso é a responsabilidade nossa também. Boa. Eu, como já fiz psicoterapia há bastante tempo, o que eu vejo é que cada vez mais as profissões que a gente faz, ela está muito mais ligada à criatividade e conhecimento do que à operacional. E quando você passa a ser uma profissão de criatividade, não importa as horas que você se dedica, importa a qualidade. E essa qualidade, ela é 100% profissional, 100% ligada a como você está mentalmente. Então, para mim, psicoterapia passa a ser muito mais uma coisa para potencializar o seu desempenho do que uma coisa só para cuidar da sua saúde. Também. Então, você pode até, eu tenho ansiedade, mas eu consigo lidar aqui. Ou eu tenho um pouco de depressão, mas eu consigo lidar. É um dia por mês só que eu não trabalho tão bem. Mas, cara, você não sabe o seu potencial máximo sem aquilo. Você só lidou com aquilo a vida inteira. Então, pra mim, isso muda muito. Ainda mais o nosso público que tá ouvindo a gente, que é muito ligado a empreendedorismo. Cara, como empreendedor é uma barra. Essa é real. Porque todo mês você tem que matar um leão por dia. Russa, né? É uma montanha russa. Então, pra você ter uma mente preparada pra isso, eu não vejo outro caminho sem ser psicoterapia. Eu acho muito difícil um autoconhecimento sozinho, assim. Acho que é possível? Mas eu acho que, eu não tenho dinheiro para pagar agora, então eu vou começar por aqui. Mas eu acho que pelo menos eu nunca vi a possibilidade de você fazer isso 100% sozinho. Queria aproveitar só deixar as minhas redes sociais. No Instagram é @gamendescruz. A gente passa bastante conteúdo de empreendedorismo, BI. E eu queria já falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Avocado Coisas Mirabolantes, esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Se vocês querem montar um podcast, como a gente falou muito de conteúdo aqui, querem agregar conteúdo para o seu negócio e não ser aquela propaganda chata, procurem eles, @Avocados Coisas Mirabolantes. Nosso segundo patrocinador é a Sonar Data Design. Para você que tem muitos dados na sua empresa e quer transformar isso em informação para poder tomar melhores decisões, seja você uma empresa que já tem uma área de BI ou que quer montar uma área de BI, procure sonardd.com.br. Nosso último patrocinador é a Aguilar Price Consultoria. Se você tem um cartório ou um negócio que precisa de um choque de gestão, se você é um médico que quer aprender mais sobre gestão, não quer ir atrás do conhecimento, quer pegar algo pronto, que seja personalizado direto para você, Aguilar Consultoria. É @consultoria.aguilar. Lari, deixa seus conteúdos, seus contatos. Das redes sociais, né? Exato. Meu contato, então, no Instagram é Larissa Durais, PC. E só entrar em contato lá que eu estou disponível. Boa. E o site é larissadurais.com.br. Boa. E você, Gabi? O meu é Psi Gabriela Afonso. Afonso com 2 Fs no Instagram. E no canal do YouTube, Gabriela Afonso. Boa, muito bem. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima e tchau!